Uma boneca parece começar a questionar a própria existência e agora precisará ir ao mundo real para se conectar com a sua dona e restabelecer o seu padrão iniciado, né? Ao final da Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atômicas foram jogadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. O que muitos apontam como o final dessa guerra também foi aquilo que redefiniu o mundo. Entender sobre esse protagonista que está aparentemente começando também a se entender. O grande acerto da direção e do roteiro tá justa do humor, porque é aí onde o filme fica. Finca o pé na ideia de que estamos diante de um filme de julgamento, mesmo que dentro dele diga que aquilo não é um julgamento. Então, enquanto o filme avança redefinindo a visão que a Barbie tem de si, ele se aprimora em saltar mais ainda do humor mais escrachado, digamos assim, para até um humor nonsense, e vai nesse humor que nos faz pensar. Ou seja, você ri e depois se coloca pensando. Mesmo aquilo não sendo um julgamento, como o filme fala várias vezes, é um momento de entendermos ou chegarmos o mais próximo de entender o que é esse homem, se há arrependimento, se há desilusão ou se, assim como vários, foi só mais um homem inteligente que sucumbiu ao poder. A criação do universo é perfeita, define rapidamente as regras, o que pode, o que não pode, ainda que seja um mundo de fantasia, e depois de tudo definido, tudo direitinho, parece que o filme vai para esse caminho. Ele mostra como essas regras não se aplicam para o bem ou para o mal no mundo real. Essa dicotomia de mundos e depois a mistura dessas duas percepções nos pede para refletir sobre como um mundo supostamente influenciado por um cenário fantástico não tem nada a ver com ele. Ele é tudo o que dizem dele, e é mais um pouco até, seja pro bem ou seja pro mal. O roteiro promove uma ideia de julgamento, mistura histórias reais com histórias que nunca saberemos se são reais, e sugere que Oppenheimer ele é tão certo quanto se achou por um tempo e tão errado quanto pareceu achar ao final das contas. Que é a gente mesmo que destrói o mundo. Não tem nada a ver dos bonecos mandando a gente destruir o mundo. Na verdade, a gente que cria os bonecos que faz a gente destruir o mundo. É sobre como o homem usa o que sabe a favor do poder, mas também sobre como o poder usa os homens que sabem, fazendo-os questionar só depois dos feitos imperfeitos não parecerem mais tão perfeitos quanto inicialmente pareciam. Ele sabota tudo, atrapalha tudo que está ao seu alcance, multiplica ideias fajutas e impede que os demais se enxerguem como de fato são naquele mundo. Há uma inversão da ordem do mundo aqui, né, desse mundo patriarcal, dessa realidade patriarcal, que nos coloca em pensamento sobre o nosso papel dessa autodestruição da sociedade. O filme debate friamente sobre arrependimento, mas também sobre não poder demonstrar esse arrependimento. E ele não pode demonstrar porque a fama conduz as ideias para os caminhos da conveniência e não o caminho da sensatez. Se deixar a gente solto, quando eu digo a gente é os homens, tá? Se deixar a gente solto, a gente vai destruir as coisas. Essa é a verdade. Em um mundo de homens, tudo que acontece é só coisa de homem ressentido para com outro homem. Essa boneca, vindo de um mundo onde as mulheres podem tudo, inclusive ser presidente, participa de um filme onde as mulheres não estão podendo ser o que querem ser. É como se de alguma forma invertesse a primeira percepção de que o consumismo nos consome, quando na verdade fomos nós mesmos quem criamos essa ideia de consumismo. Foi nosso mundo, nossa sociedade, nossos homens no poder que dilaceraram qualquer possibilidade de uma mulher ser tudo que a Barbie no mundo dela pode ser. E aí o roteiro reflete sobre como muitas mulheres são pressionadas a atingir esse ideal, ser perfeitas como a Barbie. Mas que isso é falso, inclusive para a própria Barbie, porque tem um homem atrapalhando o fluxo da coisa. Se não houvesse, ela teria ido no mundo, voltado e estava tudo certo. Então, se a Barbie não consegue ser perfeita o tempo todo, que dirá quem brinca com ela na vida real?